Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Somente ele é independente, infinita e imutavelmente santo. Muitas vezes ele é intitulado o Santo nas Escrituras. Sim, porque se acha nele a soma total de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado mancha. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Daí lemos: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Como o poder de Deus é o oposto da fraqueza inata da criatura, como a sua sabedoria está em contraste com o menor defeito de entendimento ou com a menor insensatez, assim a sua santidade é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. No passado, Deus designou cantores em Israel para que louvassem a majestade santa, ou, na versão utilizada pelo autor, que louvassem a beleza da santidade. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. O poder é a mão ou o braço de Jesus, a onisciência, os seus olhos, a misericórdia, as suas entranhas, a eternidade, a sua duração, mas a santidade é a sua beleza. É isto que, acima de tudo, torna-o amorável aos que foram libertos do domínio do pecador. Grande ênfase é dada a esta perfeição de Deus. Deus é com mais frequência intitulado santo do que onipotente, e é mais exposto por parte da sua dignidade do que por qualquer outra. É fixado ao seu nome como um epíteto. Mais do que qualquer outra, você jamais o vê expresso. Seu poderoso nome ou seu sábio nome, mas seu grande nome e, acima de tudo, seu santo nome. Este é o maior título de honrar. Neste último transparecem a majestade e a venerabilidade do seu nome. Como nenhuma outra, esta perfeição é celebrada diante do trono do céu, brandando os serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus mesmo coloca em distinção esta perfeição. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. Salmo capítulo 89, versículo 35. Deus jura por sua santidade, porque esta é uma expressão de seu ser, expressão mais completa que qualquer outra coisa. Eis porque somos exortados: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Salmo capítulo 30, versículo 4. Pode-se dizer que este atributo é transcendental e que, por assim dizer, permeia os demais e lhes dá brilho. É o atributo dos atributos. Assim, lemos sobre a formosura do Senhor. Salmo capítulo 27, versículo 4, que não é outra que a beleza da santidade. Salmo capítulo 110, versículo 3. Visto que esta excelência parece se colocar acima de todas as outras perfeições de Deus, assim, ela constitui a glória destas, como é a glória da deidade. Assim é a glória de cada uma das perfeições da deidade, como o poder de Deus é a energia das suas perfeições, a sua santidade é a beleza delas. Como todas seriam fracas sem a onipotência divina para sustentá-las, seriam todas desgraciosas sem a santidade para adorná-las. Se esta se maculasse, todas as demais perderiam a sua honra. Seria como se o sol perdesse a sua luz, no mesmo instante perderia seu calor, seu poder, sua virtude geradora e vivificante. Como no cristão, a sinceridade é o brilho de todas as graças. Em Deus, a pureza é o esplendor de todos os seus atributos. Sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, seu braço poderoso é um braço santo. Salmo capítulo 98, versículo 1.
Sua verdade ou palavra é uma santa palavra. Salmo capítulo 105, versículo 42. Seu nome, que expressa todos os seus atributos juntos, é santo. Salmo capítulo 103, versículo 1. A santidade de Deus se manifesta em suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo capítulo 145, versículo 17. Nada, senão o que é excelente, pode preceder dele. A santidade é o padrão de todas as suas ações. No princípio, ele declarou que tudo o que tinha feito era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E não poderia ter feito o que fez se nisso houvesse algo imperfeito ou impuro. O homem foi feito reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A imagem e semelhança do seu Criador. Os anjos que caíram foram criados santos, pois se nos diz que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Judas 6. Sobre Satanás está escrito: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. A santidade de Deus se manifesta em sua lei. Essa lei proíbe o pecado em todas as suas variantes, nas suas modalidades mais refinadas e nas mais grosseiras, os intentos da mente, como a contaminação do corpo, o desejo secreto como o ato abertamente praticado. Pelo que lemos, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Sim, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmo capítulo 19, versículo 8 e 9. A santidade de Deus se manifesta na cruz de maneira espantosa e, contudo, a mais solene. A expiação demonstra a santidade infinita de Deus e seu ódio ao pecado. Quão odioso para Deus há de ser o pecado, a ponto de castigá-lo até ao limite extremo do seu merecimento, quando o imputou ao seu Filho. Nem todos os vasos do juízo já derramados ou por derramar sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecador e nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como demonstra a ira de Deus derramada sobre o seu Filho. Nunca a santidade divina parece mais bela e mais amorável do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desfigurado, em meio aos estertores da sua agonia mortal. Ele próprio reconhece no Salmo 22, quando o Senhor afastou dele o seu risonho rosto e lhe fincou no coração a aguda faca, provocando o seu terrível brado: Deus meu, por que me abandonastes? Ele adora esta perfeição. Tu és santo. Desde que Deus é santo, ele odeia todo e qualquer pecado. Ele ama tudo quanto está em conformidade com as suas leis e detesta tudo o que lhes é contrário. Sua palavra declara expressamente: o perverso é abominação para o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 32. E ainda: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. Provérbios capítulo 15, versículo 26. Segue-se, pois, que ele necessariamente tem que punir o pecado. Do mesmo modo como o pecado requer a punição por Deus, exige também o seu ódio. Deus perdoa muitas vezes o pecador, nunca, porém, perdoa o pecado. E o pecador só é perdoado com base no fato de que outro levou sobre si o castigo que lhe era devido. Sim, pois, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Razão pela qual se nos diz: o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum capítulo 1, versículo 2. Por um pecado, Deus expulsou do Éden os nossos primeiros pais. Por um pecado, toda a posteridade de Cão caiu sob maldição.
que permanece sobre ela até o dia de hoje. Por um pecado, Moisés foi impedido de entrar em Canaã. O servo de Eliseu foi castigado com lepra. Ananias e Safira foram eliminados da terra dos viventes. Temos aqui prova da divina inspiração das Escrituras. Os não regenerados não creem realmente na santidade de Deus. O conceito que eles têm do caráter de Deus é inteiramente unilateral. Eles esperam de coração que a sua misericórdia sobrepuje tudo mais. Pensavas que era como tu. Salmos capítulo 50, versículo 21. É a acusação que Deus lhes faz. Eles pensam somente num Deus, segundo o padrão dos seus corações maus. Daí, permanecerem eles no caminho de uma exacerbada insensatez. A santidade atribuída pelas Escrituras à natureza e o caráter de Deus é tal que demonstra com clareza a sua origem super-humana. O caráter atribuído aos deuses dos antigos e do paganismo moderno é justamente o inverso daquela imaculada pureza que pertence ao Deus verdadeiro. Um Deus inefavelmente santo, que tem a mais intensa aversão a todo pecado, jamais foi inventado por um dos decaídos descendentes de Adão. O fato é que nada torna mais manifesta a terrível depravação do coração do homem e a sua inimizade contra o Deus vivo, do que expor diante dele aquele ser único que é infinita e imutavelmente santo. A ideia que o homem faz de pecado limita-se praticamente ao que o mundo chama de crime. Tudo o que fica aquém disso pode ser abrandado como defeitos, enganos, fraquezas e etc. É mesmo quando se admite a existência do pecado, apresentam-se escusas e atenuantes. O Deus que a imensa maioria dos cristãos professos ama é visto como alguém muito parecido com um ancião indulgente que pessoalmente não tem prazer nas loucuras, mas tolerantemente fecha os olhos para as indiscrições da mocidade. Mas a palavra diz: aborreces a idosos os que praticam a maldade. Salmo capítulo 5, versículo 5. E mais, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos capítulo 7, versículo 11. Mas os homens se recusam a dar crédito a este Deus e rangem os dentes quando o seu ódio ao pecado lhes é enfática e fielmente apresentado. Não, como um homem preso ao pecado jamais teria criado o lago de fogo no qual seria atormentado para todo sempre. Muito menos haveria probabilidade dele inventar um Deus santo. Sendo que Deus é santo, a aceitação da parte dele, com base nas ações das Escrituras, é completamente impossível. Uma criatura caída pode mais facilmente criar um mundo do que produzir algo capaz de receber a aprovação daquele que é pureza infinita. Podem as trevas morar com a luz? Pode o ser imaculado sentir prazer com o trapo da imundície? Isaías capítulo 64, versículo 6. O melhor que o homem pecador pode produzir vem manchado. Uma árvore contaminada não pode dar bom fruto. Deus se negaria a si próprio, envelheceria as suas perfeições, se tivesse por justo e santo aquilo que não o é em si mesmo. E nada é santo, desde que tenha a mínima mancha do que seja contrário à natureza de Deus. Mas, bendito seja o seu nome, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pobre pecador que correu para ele em busca de refúgio foi e permanece aceito no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Posto que Deus é santo, requer-se de nós que nos aproximemos dele com a máxima reverência. Deus deve ser em extremo grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmo capítulo 89, versículo 7. Portanto, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Salmo capítulo 99, versículo 5. Sim, diante do escabelo dos seus pés, na postura da mais profunda humildade, prostrai-vos.
Quando Moisés ia aproximar-se da sarça ardente, disse Deus: tira os teus sapatos de teus pés. Êxodo capítulo 3, versículo 5. É preciso servi-lo com temor. Salmo capítulo 2, versículo 11. A exigência que Deus fez a Israel foi: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico capítulo 10, versículo 3. Quanto mais tomados de temor ficarmos por sua inefável santidade, mais aceitável será o nosso acesso a Ele. Visto que Deus é santo, devemos querer amoldar-nos a Ele. Seu mandamento é: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Não somos obrigados a ser onipotentes ou oniscientes como Deus é, mas temos que ser santos, e isto em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Esta é a maneira primordial de honrar a Deus. Glorificamos a Deus pelas atitudes de elevada admiração, pela expressão eloquentes, pelos pomposos serviços de adoração, mas não tanto como quando aspiramos a conversar com Ele com o espírito livre de mácula e a viver para Ele, vivendo como Ele vive. Então, como só Deus é a origem e a fonte da santidade, busquemos zelosamente dele a santidade. Seja a nossa oração diária no sentido de que Ele nos santifique em tudo e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém.